dia a todos. Saudar os conselheiros, conselheiro substituto, Dr. Sami Wurman, Dr. Márcio Martins Camargo, do Ministério Público, procuradora doutora Renata Sestari, procuradora da Fazenda, doutora Evelyn Moraes de Oliveira, Dr. Sérgio Rossi, nosso secretário-geral, senhores advogados, senhores funcionários. Dando início aí à nossa sessão, sobre a mesa a ata da segunda sessão ordinária, realizada em 10 de fevereiro de 2015, para discussão e votação. Não havendo objeção, vou dá-la como lida e aprovada. Aprovada. A presidência oferece a palavra a quem dela queira fazer uso. Não havendo quem queira fazer uso, consulto a doutora Renata Sestari, representante do Ministério Público de Contas, se requer vista antecipada ou deseja produzir sustentação oral em algum dos processos constantes na pauta de julgamentos, seja da esfera estadual, seja da esfera municipal. Não, Excelência. Não havendo interesse, passo ao relato do item 1. Em exame às contas da Fundação de Economia de Campinas, FECAMP, relativas ao exercício de 2013, a análise das contas apontou a existência de déficit em seus resultados, em razão de não ter sido celebrado nenhum novo contrato no exercício. A Fundação justificou o ocorrido em face da decisão do Conselho Curador de encerrar as suas atividades. Não obstante, a entidade encerrou o ano com um patrimônio social superavitário e com índices de liquidez que demonstram plena capacidade de saldar seus débitos. Assim, acompanha a TJ e PFE e Ministério Público de Contas e voto pela regularidade das contas da FECAMP relativas a 2010 e pela quitação dos responsáveis, sem prejuízo da recomendação assinalada. Em discussão, em votação, aprovado. Item 2, trata do acompanhamento da execução do 11º ano, do período de 3/3 de 2010 a 2/3 de 2011, do contrato celebrado entre o Estado de São Paulo, DR, e Rodovia das Colinas, S.A., e Artesp, tendo por objeto a concessão onerosa da malha rodoviária estadual do lote 13. 3 foram os questionamentos apontados. O descumprimento de prazos para a conclusão de várias obras, não completadas na 10ª adequação do cronograma físico e financeiro, a manutenção pela Artesp do valor relativo a 8 guinchos leves no cronograma físico-financeiro operacional, quando estão operando efetivamente apenas 5, o desequilíbrio da equação econômica-financeira do contrato, provocado pela 10ª adequação do cronograma físico e financeiro, que gerou um crédito a favor do poder concedente no valor de R$ 1.146.000, com reflexos sobre a taxa interna de retorno, que não foi objeto de compensação no período em análise. A Artesp informou as providências adotadas, demonstrando que vem monitorando tanto sobre os aspectos técnicos quanto sobre a ordem econômica e financeira o cumprimento das obrigações por parte da concessionária. Diante do exposto, acompanho a TJ, PFE e SDG e voto pela regularidade do acompanhamento da execução do contrato de concessão do período em questão, devendo, entretanto, a Artesp, 1. Formalizar as alterações de prazos de conclusão dos relatórios de adequação de cronograma físico e financeiro, 2. Adequar o cronograma físico e financeiro operacional no que respeita à quantidade de guinchos, e 3.
confirmar a formalização do reequilíbrio financeiro a favor do poder concedente. Em discussão, em votação, aprovado. Item 3. Cuida de convênio celebrado pela Secretaria Estadual de Turismo, DAD, e a Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá, para a construção do prédio do balneário e piscinas da primeira fase. A documentação trazida pelas partes atende satisfatoriamente ao artigo 116 da Lei 8666, podendo as falhas apresentadas ser conduzidas ao campo das recomendações. Observo, aliás, que o convênio relativo à segunda fase já foi julgado regular pela primeira Câmara. Diante do exposto, acompanho a PFE e voto pela regularidade do ajuste com advertência assinalada. Em discussão, em votação, aprovado. Item 4, trata de 4 termos de alteração a contrato julgado regular, celebrado entre a Sabesp e o consórcio Concremate, CNEC Hplan, para execução de serviços de engenharia consultiva, gerenciamento e fiscalização de obras de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A instrução é favorável com relação aos 3 primeiros termos e dividida com relação ao 4º termo. Acompanha a SDG. A inclusão de preços extracontratuais pela Sabesp não é inédita no âmbito desta Corte, que tem acolhido procedimentos análogos com recomendação. Além disso, no caso, tal inclusão representou uma majoração de 7,8%, dentro, portanto, do limite autorizado pela Lei 8666. Assim, na esteira de precedentes desta Corte, voto pelo conhecimento do primeiro e do segundo termos de alteração e pela regularidade do terceiro e 4 termos de alteração do contrato, com a advertência anotada no corpo do voto, que deverá ser comunicada por ofício à presidência da Sabesp. Em discussão, em votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 5 a 7 e 9 a 16, com a retirada de pauta do item 8. Os referidos itens tratam de comprovação de aplicação de recursos públicos. Os itens 5 e 6, transferidos pela Secretaria da Educação às prefeituras de São Carlos e São José do Rio Preto, para transporte de alunos na rede estadual de ensino. O item 7, pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento, à entidade Ação Brasileira de Assistência e Conscientização da Cidadania, para execução do programa Restaurante Popular Bom Prato. O item 9, da Secretaria da Educação, às APAES, de Catanduva e Novo Horizonte. Nos itens 10 e 11, pelo Fundo Estadual de Assistência Social da Secretaria de Desenvolvimento Social, a diversas entidades e prefeituras. E nos itens 12 a 15, pela Fundação Casa, a comunidade terapêutica Só por Hoje, nos exercícios de 2008 a 2011, para atendimento ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa de internação. No item 16, pela CDHU, a Prefeitura de Bocaina, para a conclusão e construção de unidades habitacionais. A instrução foi favorável, exceção feita no item 7, relativo aos recursos repassados para atendimento ao programa Bom Prato, em razão da não apresentação de documentos. Observo que os recursos foram repassados em 2008 e que a pesquisa realizada pelo meu gabinete constatou que a entidade encontrava-se em situação regular perante o INSS e o Fundo de Garantia. Com relação ao controle financeiro, os recursos repassados foram movimentados em conta bancária específica e totalmente aplicados no objeto do convênio.
Diante do exposto, voto pela regularidade das prestações de contas em exame, com a quitação dos responsáveis, sem prejuízo das advertências assinaladas nos itens 7 e 12 a 16. Em discussão. Senhor presidente, no item 11, impedido, Prefeitura Municipal de Jales. Registra o impedimento do conselheiro substituto, doutor Márcio. Tem a palavra o substituto conselheiro, doutor Sami Wurman, para relatar os itens a seu encargo, 16 a 24. Senhor presidente, senhor conselheiro substituto, senhores representantes da Procuradoria da Fazenda e do Ministério Público de Contas, inicialmente peço para retirar de pauta os itens 17 a 21. Com retorno ao gabinete. Retirado de pauta os itens 17 a 21. Item 22, prestação de contas referente a repasses efetuados em 2012, decorrente de convênio, feito pela Secretaria de Estado da Educação, Diretoria de Ensino da região de Limeira, a Prefeitura de Rio Claro. A fiscalização apontou como falhas o fato da Diretoria de Ensino não ter elaborado relatório sobre a execução do objeto e divergência nos valores. Após feitas as notificações, o representante, então, do Ministério Público de Contas entendeu que os apontamentos firmados não teriam sido sanados, manifestando-se, então, pelo julgamento da irregularidade. Após nova notificação e apresentação de justificativas, a TJ verificou que o valor utilizado indevidamente teria sido comprovadamente devolvido. E tanto a TJ como o PFE foram pela regularidade do ajuste, MPC não tendo selecionado o processo. Portanto, acompanho a instrução e voto pela regularidade da prestação de contas, fazendo as recomendações expostas aqui no voto. Em discussão? Em votação, aprovado. Item 23, prestação de contas referente a repasses feitos pela CDHU, à Prefeitura de Mauá em 2011, decorrente de convênio firmado para promoção de ações articuladas entre a CDHU e o município para concessão pela CDHU de benefício eventual denominado auxílio moradia emergencial com recursos da Secretaria de Estado da Educação. A fiscalização apontou ocorrências que teriam sido devidamente justificadas pela origem. PFE e a TJ pela regularidade, e meu voto é, nesse sentido, pela aprovação da prestação de contas. Em discussão, em votação, aprovado. Item 24, embargo de declaração postos pela imprensa oficial do Estado, IMESP, por suas advogadas, em face do acórdão preferido pela segunda Câmara em 2012, que conheceu e negou provimento a recurso ordinário interposto pela embargante, mantendo a regularidade de uma tomada de preços, contrato e termo aditivo decorrente, promovidos com vistas à reforma de instalações de escritório nas dependências da IMESP e tendo havido também aplicação de multa. A embargante alega que a decisão teria apresentado contradições ou omissões. PFE opina pelo não conhecimento dos embargos. Já Ministério Público de Contas é pelo conhecimento e, no mérito, pelo seu não provimento. SDG segue MPC nesse sentido, pelo conhecimento e sua rejeição. Passo ao voto. Preliminarmente conheço os embargos. Conhecido. E, no mérito, entendo que não merecem acolhimento as razões do embargante e voto pela rejeição dos embargos para manter na íntegra o decidido. Em discussão, em votação pela rejeição, aprovado. Tem a palavra o substituto conselheiro Dr. Márcio Martins de Camargo para relatar os itens a seu encargo de itens 25 a 37. Cumprimento, senhor presidente, senhor conselheiro substituto, senhoras procuradoras do Ministério Público de Contas, da Fazenda do Estado, senhor diretor-geral, demais presentes. Em conjunto, itens 25 a 30. Em exame no item 25, a representação eletrônica intentada pela empresa Latina Motors Comércio, Exportação e Importação Limitada, versando sobre eventuais irregularidades na condução do andamento do pregão eletrônico número 2, 2013,
promovido pelo Instituto Butantan, o qual objetivou a aquisição de veículos dividido em 7 itens: minivan, caminhonete cabine simples, caminhonete cabine dupla, van, furgão adaptado e caminhão tipo baú. De forma breve, questionou a sua desclassificação do procedimento em função de ter se identificado na proposta e o tempo disponibilizado para a interposição de recursos. E também em apreciação, nos itens 26 a 30, os contratos decorrentes. Item 26, com Divena Litoral Veículos Limitada. Item 27, com Fiat Automóveis S.A. Item 28, com Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Limitada. O item 29, com Emporium Construtora Comércio e Serviços Limitada. E o item 30, com OK Distribuidora de Veículos e Peças Limitada. A fiscalização opinou pela improcedência da representação e pela regularidade da licitação e dos contratos. Da mesma forma, se manifestaram a TJ, Chefia, PFE e MPC. Eu acolho as manifestações dos órgãos da Casa. A origem logrou afastar a contento os óbices suscitados na representação. Ademais, a amplitude do número de licitantes denuncia a existência de um ambiente propício à competitividade. Diante disso, voto pela improcedência da representação intentada e pela regularidade dos contratos da licitação em análise, bem como pela legalidade das despesas decorrentes, com as recomendações constantes do voto. Em discussão, em votação, aprovado. Agora, em conjunto, senhor presidente, itens 31 a 36 da pauta. Ok. O item 31 trata de 13 aditamentos referentes ao contrato firmado pela Secretaria da Cultura com a Simétrica Engenharia Limitada para execução de obras de reforma e ampliação dos edifícios que compõem o Pavilhão da Agricultura, incluindo o projeto executivo para a instalação do Museu de Arte Contemporânea da USP. O item 32 trata do 4º termo aditivo e execução contratual relativos ao contrato firmado pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação, FDE, e a empresa Lacon Engenharia Limitada para a construção de ambientes complementares, sala de aula e reforma de prédio escolar com fornecimento, instalação, licenciamento e manutenção de elevador na Escola Professor Orlando Mendes de Moraes, Escola Jardim Capela e Escola Jardim Capela 2. O item 33 trata de contrato de gestão firmado entre a Secretaria do Estado de Saúde com a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, tendo por finalidade a operacionalização da gestão e execução das atividades de serviços de saúde no Ambulatório Médico de Especialidades de Votuporanga. O item 34 trata de convênio firmado pela Secretaria do Estado da Saúde com a Associação de Assistência da Criança Deficiente, a ACD, São Paulo, tendo por finalidade promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, com a transferência de recursos financeiros para despesas com investimento na construção e expansão da unidade Olavo Setúbal. Item 35, licitação na modalidade de concorrência e contrato celebrado entre o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo e a empresa Trindade Locações e Serviços Limitada, visando a contratação de obras e serviços de recapeamento e melhorias da SP 244425, trecho José Bonifácio Planalto. O item 36, 3º termo aditivo ao contrato celebrado pela Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, Sabesp, com a empresa Polêmica Serviços Básicos Limitada, visando a prestação de serviços de engenharia para a manutenção de redes e ligações de água em diversos locais dos municípios de São José dos Campos, Caçapava e Guararema. E ainda nos autos, termo de recebimento definitivo dos serviços, devolução das garantias e demonstrativo do valor do reajuste. Considerando que os relatórios já foram previamente disponibilizados e tendo em vista a boa ordem das matérias, meu voto é pela regularidade dos atos em exame e pelo conhecimento da execução contratual do item 32 e do demonstrativo de reajuste da devolução da caução e do termo de recebimento definitivo do item 36, sem embargo das recomendações constantes dos votos. É como voto. Em discussão, em votação, aprovado. Item 37. Em exame e prestação de contas dos recursos repassados no exercício de 2010 pela Fundação Casa à Associação Companheiros do Menor de Bragança Paulista, tendo por objetivo a cooperação no atendimento ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa de internação e de internação provisória.
A fiscalização apontou ocorrências, dentre elas o não encaminhamento do parecer conclusivo, saldo não aplicado, descumprimento do prazo de remessa de documentos. A Fundação Casa acostou aos autos o parecer conclusivo e asseverou estar adotando providências para que tal fato não mais se repita, inclusive quanto à remessa intempestiva de documentos. A TJ, Chefia e PFE manifestaram-se pela regularidade das contas, com ressalva para a aplicação do saldo remanescente no exercício de 2011. Eu acolho as manifestações dos órgãos opinativos e julgo regulares as contas prestadas pela Associação Companheiro do Menor de Bragança Paulista, acerca dos valores a ela transferidos e aplicados durante o exercício de 2010, ficando o saldo de R$ 69.406,11 autorizado para utilização no exercício de 2011, sem prejuízo de se recomendar à concessora que se atente ao exato cumprimento das instruções deste tribunal. É como voto. Em discussão. Em votação, aprovado. Item 37. Terminada a sessão estadual, agradeço a participação da doutora Procuradora da Fazenda, doutora Evelyn Moraes de Oliveira, e passo a relatar os processos da sessão municipal ao meu encargo. Itens 38 a 58. Relato em conjunto os itens 38 a 40. O item 38 trata de convênio celebrado pela Prefeitura de Guarujá com a Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá, Hospital Santo Amaro, tendo por objeto garantir a regular prestação de serviço de saúde e o pagamento de dívidas do Hospital Santo Amaro. O item 39 versa sobre termo de aditamento para a prorrogação de contrato celebrado entre a Prefeitura de Cubatão e a Unirepro Serviços Tecnológicos Limitada para a prestação de serviços de impressão. O item 40 cuida de contrato celebrado com dispensa de licitação, com base no inciso 4º do artigo 24, pela Prefeitura de Avaré e Roca Distribuidora de Produtos Alimentícios Limitada, para fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar. Trata ainda de um termo de ratificação e 4 termos de prorrogação. Acompanho a instrução favorável e voto pela regularidade da matéria, sem prejuízo das advertências assinaladas nos itens 38 e 39. Em discussão, em votação, aprovado. Retiro de pauta os itens 41 e 42. O item 43 trata de contrato precedido de concorrência celebrado pela Prefeitura de São Vicente com Termac Terraplanagem Construção Civil e Escavações Limitada para melhoria das condições de habitabilidade de assentamentos precários. A instrução é desfavorável, como assinalado pela unidade de engenharia da TJ, diante da divergência entre o memorial descritivo, a planilha orçamentária e os projetos, não existiam elementos que caracterizassem e detalhassem o objeto licitado corretamente. Voto pela irregularidade da licitação e do contrato, com aplicação de multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão, em votação, aprovado. Item 44, exame, contrato precedido de pregão presencial celebrado entre a Prefeitura de Jaboticabal e Comed Corpo Médico Limitada para a prestação de serviços médicos. Acompanha a instrução desfavorável diante da utilização de licitação para a contratação de mão de obra para execução de atividade fim. Acresça-se a isso a simples informação do valor do orçamento sem demonstração de pesquisa de preços que nele resultou e a ausência de republicação do edital, não obstante tenha sofrido alterações capazes de afetar a formulação de propostas. Voto assim pela irregularidade da licitação e do contrato com as comunicações de estilo. Em discussão, em votação, aprovado. Item 45, exame contrato celebrado com dispensa de licitação entre a Prefeitura de Votorantim e o Banco do Brasil S.A.
para a prestação de serviços bancários, abrangendo o pagamento de folha de servidores. A instrução é desfavorável, uma vez que estes serviços exigiam a realização de prévio procedimento licitatório. Acompanha a TJ e voto pela irregularidade da matéria com as comunicações de praxe. Em discussão, em votação, aprovado. Relato em conjunto, os itens 46 e 47. O item 46 trata de termos aditivos a convênio celebrado pela Prefeitura de Dois Córregos e a APAI, tendo por objeto a execução de programas de saúde da família e agentes comunitários da saúde. O item 47 versa sobre termos aditivos a contrato celebrado entre a Sanasa Campinas e a Ação Informática Brasil Limitada para adoção de uma CPU. Em ambos os casos, os ajustes iniciais foram julgados irregulares por esta Corte. Voto, portanto, pela irregularidade dos termos aditivos em questão por aplicação do princípio da acessoriedade. Em discussão, em votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 48 a 51. Referidos itens versam sobre as contas das câmaras municipais de Acauçu, Caatinga, José Bonifácio e Urânia, todas referentes ao exercício de 2013. Os limites constitucionais e legais foram observados e a execução orçamentária mostrou-se equilibrada. Acompanha a instrução unânime favorável e voto pela regularidade das presentes contas, com as recomendações e advertências assinaladas. Em discussão, em votação, aprovado. Relato em conjunto, os itens 52 e 53. Referidos itens tratam das contas das prefeituras de Arco-Íris e Ocoaçu. A instrução unânime é favorável. Foram atendidos, em ambos os casos, os requisitos constitucionais e legais, alcançados bons resultados econômicos e financeiros no exercício. Diante do exposto, voto pela emissão de parecer favorável às contas em exame, com as ressalvas e advertências assinaladas no corpo dos respectivos votos. Em discussão, em votação, aprovado. Eu retiro de pauta o item 54. Item 55. Em exame, recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Ilha Solteira, em face de decisão que julgou irregulares 81 contratações por tempo determinado de professores de educação básica realizados no exercício 2012. E aplicou a multa de 200 UFESPs ao responsável. A instrução é desfavorável. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. Conhecido. No mérito, a Prefeitura demonstrou que, com relação a 35 delas, as admissões destinaram-se a substituir professores que se encontravam afastados por diversos motivos, dentre eles, licenças, aposentadoria e exercício de outras funções ou cargos. Entendo assim regulares estas admissões, razão pela qual, por se tratar de contratações destinadas à área da educação, voto pelo provimento parcial do recurso, para que sejam efetuados os respectivos registros e cancelada a multa aplicada ao responsável, mantidas, quanto ao mais, a decisão impugnada. Em discussão, em votação, aprovado. Relato em conjunto, os itens 56 e 57. O item 56 versa sobre recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Itatiba, em face à sentença que julgou irregular a contratação por tempo determinado de 11 educadores profissionais e 452 professores, realizados no exercício de 2008, em razão
da não comprovação da situação emergencial a justificar a medida, tendo aplicado, ademais, multa de 200 UFESPs ao responsável. E o item 57 trata de recurso ordinário interposto pelo município de Bragança Paulista em face de decisão que julgou irregulares a licitação, o contrato e o termo aditivo celebrados pela Prefeitura com Saúvas Empreendimentos e Construções Limitada. A instrução unânime é desfavorável. Em preliminar, recursos tempestivos, voto pelo conhecido. No mérito, as razões apresentadas não afastaram os fundamentos das decisões recorridas, voto pelo desprovimento de ambos os apelos mantidos em todos os seus termos às decisões impugnadas. Aqui no caso de Itatiba, mantém uma multa, diferente do caso de Ilha Solteira, o número de professores contratados, 452, muito acima do razoável, né? Item 58. O item 58, em exame, recurso ordinário interposto por Palmírio Altimari Filho, ex-prefeito do município de Rio Claro, em face de decisão que lhe aplicou multa de 300 UFESPs, diante do descumprimento de providências determinadas por esta Corte, em decorrência de julgamento irregular de termo aditivo por aplicação do princípio da acessoriedade. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecido. Não obstante a instrução desfavorável, entendo que as justificativas trazidas pelo recorrente autorizam a reforma do decidido. O julgamento pela irregularidade da licitação e do contrato já havia ensejado a realização de sindicância pela municipalidade, cuja conclusão analisada pelo conselheiro relator foi considerada satisfatória, já que não redundou na aplicação de qualquer sanção pecuniária. Portanto, em se tratando do cumprimento de providências em virtude de condenação de aditivo contaminado tão somente pelo princípio da acessoriedade, não vislumbro grave impropriedade por parte da autoridade responsável que as atendeu abrangidas nos autos principais. Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso com o fim de reformar a decisão combatida e cancelar a multa imposta ao ex-prefeito. Em discussão, em votação, aprovado. Concedo a palavra ao substituto conselheiro, Dr. Sami Wurman, para relato dos itens 59 a 83. Item 59, representação formulada por Jorge Luiz Rodrigues de Siqueira, comunicando irregularidades cometidas pela Prefeitura de Araçariguama, no tocante à falta de pagamento por materiais adquiridos mediante ata de registro de preços 22/2013, decorrente de pregão presencial, que a instrução mostrou procedente. A fiscalização apurou que outras empresas teriam participado do certame, fornecendo para a Prefeitura, e foram pagas, porém, a hora representante não recebeu, enquanto a municipalidade se limitou a prometer a programação do pagamento que nunca liquidou, ou seja, teria havido a quebra na ordem cronológica dos pagamentos. A TJ e demais órgãos técnicos foram unânimes em concluir pela procedência da representação. É nesse sentido que voto pela procedência da representação, com aplicação de multa de 300 UFESPs e oficiamento ao Ministério Público do Estado. Em discussão, em votação, aprovado. Item 60, também representação, feita por representante legal de Aquabum Saneamento Ambiental contra a Prefeitura de Serrana, que promoveu o pregão presencial 1 de 2011, objetivando registro de preços para realização de amostragem e análise nas amostras de água para consumo humano. Constato que o certame foi declarado fracassado, conforme parecer jurídico de abril de 2011, em razão de a única empresa licitante vencedora do certame não ter atendido a todas as normas do edital. A hora representante teve o objeto do pregão adjudicado, mas deixou de cumprir as exigências editalícias. Portanto, acompanho manifestações unânimes dos órgãos técnicos, opinativos e instrutivos pela improcedência, julgo, portanto, improcedente a representação, determinando o arquivamento dos autos. Em discussão, em aprovação, aprovado. Em votação, aprovado.
Item 61, sindicância levada a efeito pela Prefeitura de São Bernardo do Campo, recebida aqui como representação, tendo por objeto a apuração de irregularidades administrativas envolvendo possíveis desvios de recursos públicos no período entre setembro de 2006 e dezembro de 2007. Considerando que esse tribunal exerce autonomamente sua jurisdição, entendo como procedente a representação ante as impropriedades constatadas e verificadas ao longo da instrução. No entanto, no caso específico, a competência desse tribunal encontra-se de fato já exaurida, tendo em vista as medidas administrativas e judiciais já adotadas pelo Executivo Municipal, no sentido de responsabilização legal dos envolvidos nos fatos ensejadores da representação. Portanto, acompanho o SDG e voto pelo arquivamento dos presentes autos. Em discussão, em votação, aprovado. Agora, senhor presidente, peço para relatar os itens 62 e 66 a 68 conjuntamente. Perfeito. Tratam de licitação para formação de atas de registro de preços, termos contratuais e representação formulados por Jorge de Jesus Silva, vereador da Câmara de Atibaia, comunicando possíveis irregularidades em pregão eletrônico da Prefeitura, objetivando o registro de preços para aquisição de itens de mobiliário urbano. Observo que essa Prefeitura de Atibaia cancelou a licitação, conforme destaca a fiscalização, e é informado em expedientes aqui citados, sem ter promovido quaisquer aquisições decorrentes dos ajustes, motivo pelo qual voto pelo arquivamento de todos esses autos, tendo em vista a perda de seu objeto. Em discussão, em votação, aprovado. O item 63, contrato celebrado entre a Prefeitura de São Bernardo do Campo e consórcio Cronacom Logic, objetivando contratação de empresa para elaboração de projeto executivo e execução de obras na cidade da criança, parque educativo. Os órgãos técnicos foram unanimemente pela irregularidade. As impropriedades relatadas pelos órgãos relativas à exigência de quantitativos mínimos de prova e de execução dos serviços, vedando o somatório de quantitativos, de fato restringia a competitividade do certame, contrariando a súmula 30 do tribunal, e a origem não conseguiu apresentar justificativas satisfatórias para afastar tais ocorrências. Portanto, voto pela irregularidade da licitação, contrato e termos aditivos, e aplicação de multa de 300 UFESPs, bem como oficiamento ao Ministério Público do Estado. Em discussão, em votação, aprovado. Item 63. Agora, item 64, contrato celebrado entre a Prefeitura de Barueri e a empresa Lopes Calil Engenharia e Comércio, objetivando a execução de 8 edifícios residenciais com 5 pavimentos, totalizando 106 apartamentos, em regime de empreitada por preços unitários, que passam a fazer... Exame aqui a concorrência pública, o contrato, os 2 aditivos e termos de recebimento provisório e definitivo, bem como a devolução caucional. A fiscalização foi pela regularidade, no entanto, a TJ e gabinete do relator à época foram pela irregularidade. Foi feito acionamento da origem e a unidade regional da fiscalização instruiu a matéria novamente, concluindo pela irregularidade dos termos analisados. Nesse sentido, acompanho as manifestações desfavoráveis unânimes e voto pela irregularidade da licitação, contrato e os 2 termos aditivos, e pelo conhecimento do termo de recebimento provisório, definitivo e devolução caucional, aplicando multa de 300 UFESPs e remetendo cópia das peças ao Ministério Público Estadual. Está em discussão, em votação, aprovado. O item 65, contrato celebrado entre a Prefeitura de Lorena e o IBRESP, Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas, para a implementação de ações, estudos, planejamento, estratégias, transferência de conhecimento e recuperação de créditos do INSS, verbas rescisórias, revisão de dívidas, parcelamento, etc. O ajuste foi firmado em setembro de 2012 e foi efetuado diretamente com base no inciso 2º, artigo 25 da Lei 8666, com vigência por 110 dias. A UR concluiu pela irregularidade, destacando-se as seguintes falhas: ausência de comprovação da efetiva recuperação dos créditos, ausência de comprovação do requisito de singularidade do objeto,
e a necessidade de ressarcimento aos cofres públicos dos valores dispendidos indevidamente, no valor de R$ 370.272, não realização de pesquisa de preços. A TJ acompanha a fiscalização manifestando-se pela irregularidade, e é nesse sentido o meu voto pela irregularidade do ajuste, com determinação à Prefeitura que informe as providências adotadas em relação às irregularidades apontadas, especificamente relativamente ao ressarcimento devido ao erário. Aplico também multa de 300 UFESPs e oficio ao Ministério Público do Estado. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Agora, o item 69, peço sua retirada de pauta. Retirado de pauta o item 69. Item 70, contrato feito entre a Prefeitura de Ourinhos e a empresa Emitabet Engenharia e Construções para execução de obras de canalização dos córregos Furnas, Furninhas e Jacuzim. O ajuste feito em 2008 pelo valor de cerca de R$ 12 milhões e prazo de duração de 22 meses. Foi precedido de concorrência, menor preço. Também exames aditivos primeiro e segundo, que tiveram como finalidade suspensão do prazo contratual. A UER instruiu a matéria e foi pela irregularidade, apenas pela seguinte falha: a exigência de prova de regularidade com o sistema de seguridade social mediante a apresentação de certidão negativa de débito. A TJ entendeu regular a matéria, sua chefia foi pela irregularidade, entendendo que houve apenas 4 empresas que retiraram o edital e participaram. Novamente, esclarecimentos foram apresentados, sobre os quais foram instados a se manifestar novamente a TJ e sua chefia, que dessa vez entenderam unanimemente regular a contratação, uma vez que não causaram prejuízo, não tendo sido alvo sequer de impugnações. Portanto, meu voto é pela regularidade do ajuste, excepcionalmente relevando a falha apontada, tendo em vista que não decorreu dela nenhuma inabilitação, nem nenhuma impugnação, permanecendo apenas no campo da recomendação. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Agora, contrato celebrado entre a Prefeitura de Mogi das Cruzes e a empresa CS Brasil Transportes Passageiros de Serviços Ambientais, objetivando a execução de serviço de limpeza urbana. A fiscalização foi pela regularidade da contratação, a TJ igualmente, e voto nesse mesmo sentido, pela regularidade. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Itens 72 e 73, peço a retirada de pauta com retorno ao gabinete. Retirado de pauta os itens 72 e 73. Item 74, prestação de contas de repasse efetuado pela Prefeitura de Guaíra, a Sociedade Santa Casa de Misericórdia, também de Guaíra, a título de subvenção em 2011, no valor de R$ 3.726.364. A fiscalização foi pela regularidade, instadas a assessoria técnica a TJ, também opinam pela aprovação das contas. O Ministério Público não selecionou o processo e voto pela aprovação da prestação de contas. Quitação de responsáveis. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Item 75, peço sua retirada de pauta. Retirado de pauta, item 75. Item 76, prestação de contas de valores repassados pela Prefeitura de Santo André à Fundação Santo André, decorrente de convênio firmado para cooperação técnica para desenvolvimento de atividades de elaboração de material didático pedagógico. A fiscalização constatou como única ocorrência a ausência de comparativos entre as metas propostas e os resultados alcançados. A origem foi notificada, apresentou justificativas. A assessoria ATJ, analisando-as, opinou pela regularidade da prestação de contas. O Ministério Público de Contas não selecionou o processo. Voto pela aprovação da prestação de contas. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Senhor presidente, peço para relatar conjuntamente agora itens 77 a 80. Todos tratam de contas dos seguintes executivos municipais: de Braúna, e todos de 2013,
de Itápolis, de Monte Aprazível, de Itapirapuã Paulista e de Itapirapuã Paulista. Em todos eles, acompanho os órgãos técnicos e sou pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas. Está em discussão. Em votação, aprovado. Item 81, embargos de declaração oposta pela Prefeitura de São Caetano do Sul, em face de acordo da segunda Câmara, que negou o provimento de recurso ordinário interposto contra a sentença que julgou regulares 318 atos de admissão de 2008, aplicando, então, multa ao responsável. Preliminarmente conheço dos embargos. Conhecido. No mérito, a embargante demonstra inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, procurando reabrir a discussão do mérito. Portanto, meu voto rejeita os presentes embargos, mantendo a decisão nos seus exatos termos. Está em discussão. Em votação, aprovado. Item 32, recurso ordinário interposto pelo prefeito de Badibacite, senhor Edmur Pradella, contra a sentença que julgou irregulares atos de admissão temporária de pessoal em 2012, tendo-lhe aplicado multa de 200 UFESPs. A TJ e MPC foram pelo desprovimento do recurso. Preliminarmente conheço do recurso. E no mérito nego-lhe provimento. Está em discussão. Em votação, aprovado. Para finalizar, item 83, retiro de pauta o processo com reinclusão automática. Retirado de pauta com reinclusão automática o item 83. Agora, para relatar, o substituto conselheiro Dr. Márcio Martins de Camargo, dos itens 84 a 112. Senhor presidente, item 84, há um pedido de vista do eminente conselheiro Antônio Roque Cittadini, por isso eu retiro de pauta. Retirado de pauta o item 84. Agora, em conjunto, itens 85 e 86. Ok. Em exame, contrato celebrado pela Prefeitura Municipal de Araras com a Caixa Econômica Federal, tendo por objeto prestação de serviços de instituição financeira para arrecadação de tributos e outras receitas municipais. E também a representação deduzida pela empresa Altec Soluções Informática Limitada, para quem a Caixa Econômica Federal não poderia ter sido contratada, primeiro, por possuir inúmeros débitos fiscais junto à municipalidade, e segundo, porque parte dos serviços ora contratados já vinham sendo executados pela representante, mediante contrato celebrado com a Prefeitura e ainda em vigor. A fiscalização se manifestou pela improcedência da representação, uma vez que certidões demonstram que a contratada, a Caixa Econômica Federal, estaria em situação fiscal regular junto ao município e que o contrato celebrado pela representante com a Prefeitura, em virtude de demanda verificada entre as partes, não mais se encontrava em vigor quando da celebração deste ora em exame. Quanto à contratação em pauta, concluiu pela sua irregularidade, apontando como principal mácula a ausência de licitação, considerando que há no município 10 agências bancárias, 3 delas oficiais, o que evidenciaria a possibilidade de realização de licitação. SDG acompanha a fiscalização e ressalta que a questão da irregularidade da dispensa de licitação para caso da espécie já estaria pacificada nesta Corte. Ante estas considerações, com o relatório e voto previamente disponibilizados na íntegra, eu julgo improcedente a representação e irregulares do procedimento da dispensa de licitação, o contrato, bem como ilegal o ato determinativo da correspondente despesa. Está em discussão. Em votação, aprovado. Itens 87 e 88 em conjunto também. Ok. Em exame e licitação na modalidade pregão eletrônico, o contrato decorrente assinado entre a Prefeitura de São José do Rio Preto e a empresa Staff Recursos Humanos, Limitada, referente à prestação de serviços de preparo de alimentação escolar pelo prazo de 12 meses, bem como a representação formulado por Nova Construtora e Serviços Limitada, EPP. De forma breve, questionou-se os valores de referência que foram posteriormente modificados por ocasião da abertura da licitação. A fiscalização opinou pela improcedência da representação e pela regularidade da licitação e do contrato com recomendações. Assessorias de ATJ e sua chefia, além do MPC, também aprovaram os atos praticados.
A análise da matéria indica que comporta julgamento favorável. Destacam-se 3 circunstâncias. A primeira, a amplitude do universo de licitantes, 8. A segunda, a aprovação dos aspectos econômicos envolvidos. E a terceira, os pareceres unânimes pela regularidade de todos aqueles que oficiaram no feito. Diante do exposto, eu voto pela improcedência da representação intentada e pela regularidade do contrato e licitação em análise, bem como pela legalidade das despesas decorrentes, sem prejuízo de recomendação constante do voto. É como voto. Está em discussão, em votação, aprovado. Agora, em conjunto, itens 89 a 92 e depois 94 a 96, excetuando apenas o item 93 desse conjunto. Ok. Item 89. O item 89 trata da contratação direta entre a Prefeitura Municipal de Sertãozinho e o Banco do Brasil, objetivando a prestação de serviços financeiros, não tendo sido justificada a ausência de procedimento licitatório. Item 90 trata de licitação e contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Campos do Jordão e a empresa Viação na Montanha Limitada, envolvendo a outorga de concessão do serviço de transporte público coletivo urbano municipal de passageiros, mantendo-se injustificada a ausência de informações quanto ao orçamento estimado e estudos prévios à concessão, ausência de publicação em jornal de grande circulação, contradição interna no edital e descumprimento do dever de vinculação ao instrumento convocatório, além de outras irregularidades apontadas nos autos. O item 91 trata de licitação, contrato e termo aditivo celebrados entre a Prefeitura Municipal de Limeira e a empresa Hora Parque Sistemas de Estacionamento Rotativo SC Limitada, objetivando a concessão de serviços públicos para exploração das áreas de estacionamento em vias e logradouros públicos do município, não tendo sido justificadas a inexistência de qualquer demonstração de pesquisa de preço ou outros parâmetros que determinaram o valor da contratação, a exigência de visita técnica pelo responsável técnico da licitante também. Item 92. Trata de licitação e o subsequente contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Paulínia e Ivani Pedro Soria, EPP, para o fornecimento de uniforme escolar personalizado para distribuição aos alunos da rede municipal de ensino, mantendo-se injustificadas a pesquisa de preço deficiente e a ausência de justificativas para a contratação. Item 94 trata de convênio firmado pela Prefeitura Municipal de Ituverava com o Serviço de Obras Sociais, SOS, tendo por finalidade a execução do Programa Saúde da Família, combate à dengue e controle de vetores e assistência social, não tendo sido justificados o critério de escolha da entidade, a ausência de plano de trabalho onde constem as metas, o plano de aplicação dos recursos e cronograma de desembolso e pessoal envolvido, e a contratação dos agentes comunitários de saúde pela própria entidade. O item 95 examina a inexigibilidade de licitação e contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Paulínia e a Brambila Eventos Limitada, objetivando a promoção do show de carnaval de Paulínia do ano de 2010. Neste caso, não tendo sido adequadamente justificados o quanto demonstrado pela fiscalização de que os preços dos shows ajustados no presente contrato foram significativamente superiores a preços registrados em outros contratos para shows com os mesmos artistas, sendo que as alegações de defesa se revelaram genéricas, com simples menções a serviços que estariam embutidos. E o item 96 refere-se a 4 aditamentos ao contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Campinas e a empresa TIM Celular S.A., o qual teve por objeto a prestação de serviços de comunicação móvel com comodato de equipamentos. O contrato inicial e a licitação que o precedeu foram julgados irregulares, de modo que, sobre os termos ao exame, incide o princípio da assessoridade, além das ausências de justificativas apontadas pela fiscalização. Assim, considerando que os relatórios já foram previamente disponibilizados a Vossas Excelências, e tendo em vista que as falhas não foram afastadas, meu voto é pela irregularidade de todos os atos em exame, nos termos consignados nos respectivos votos, sem prejuízo da multa aplicada nos itens 89, de 170 UFESPs, 90, 200 UFESPs e 95, 300 UFESPs, e das recomendações constantes do corpo dos votos. É como voto. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Agora o item 93, que ficou excetuado naquela sequência,
em exame, licitação e contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista e a empresa Secapa Distribuidora de Alimentos Limitada, EPP, para o fornecimento de carnes e derivados destinados à merenda escolar. A única irregularidade constatada refere-se à subcontratação pela empresa vencedora do certame do serviço de entrega das mercadorias adquiridas. O edital não previu a possibilidade de subcontratação, tornando, inclusive, a sua ocorrência causa da rescisão, conforme cláusula 12.1.5 do contrato. De modo que a irregularidade é patente e não pode ser tolerada. Ante o exposto, eu voto pela regularidade da licitação e pela irregularidade do contrato e das despesas decorrentes. É como voto. O que está em discussão, em votação, aprovado. Item 93. Itens 97 e 98 em conjunto. Ok. Item 97, em exame a contratação direta celebrada pela Prefeitura Municipal de Presidente Prudente com a Prudenco, Companhia Prudentina de Desenvolvimento, objetivando a prestação de serviços de manutenção das unidades escolares de educação básica daquele município. O item 98, em exame convênio firmado pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos com o Centro de Prevenção e Reabilitação de Deficiência da Visão, Provisão, tendo por finalidade a prestação de serviços de saúde de forma complementar ao SUS. A instrução é majoritária pela regularidade. Com relatórios antecipados a Vossas Excelências, meu voto julga regulares a dispensa de licitação e o contrato, no item 97, e o convênio, no item 98, com as recomendações constantes dos votos. É como voto. O que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, em conjunto, item 99 e 100. Ok. Item 99 refere-se à prestação de contas do exercício de 2008, relativa a termo de parceria celebrado entre a Prefeitura Municipal de Tremembé e o Instituto Itaface, tendo por objeto o desenvolvimento e a operacionalização do programa Pronto Atendimento Municipal, restando injustificada, dentre outras falhas, a ausência de planejamento na implantação de políticas sociais, não somente pela falta de critérios para a contratação da OCIP, mas principalmente pela falta de fiscalização pela municipalidade na gestão dos recursos públicos. O item 100 refere-se à prestação de contas decorrente do termo de parceria celebrado no exercício de 2011 pela Prefeitura Municipal de Santa Fé do Sul com o Instituto de Saúde e Meio Ambiente, ISAMA, mantendo-se injustificadas, dentre as diversas falhas apontadas nos autos, a cobrança de taxa de administração, falta de comprovação das despesas administrativas e operacionais, a inobservância dos mecanismos de controle interno e a falta de seleção e contratação dos agentes comunitários de saúde. A instrução é unânime pela irregularidade. Considerando que os relatórios já foram previamente disponibilizados e tendo em vista que as principais falhas não foram afastadas, eu voto pela irregularidade dessas prestações de contas, condenando as beneficiárias à restituição de valores nos montantes de R$ 1.845.674,21, o Itaface, e R$ 729.049,45, o ISAMA, respectivamente, e determinando, no caso do item 99, o Itaface, que o poder público se abstenha de repassar recursos à entidade, sem embargo das recomendações constantes dos votos e das multas aplicadas em valores equivalentes a 250 UFESPs e 160 UFESPs, respectivamente. É como voto. O que está em discussão, em votação, aprovado. Item 101. Prestação de contas do exercício de 2008 referente à subvenção realizada pela Prefeitura Municipal de São Sebastião ao Hospital das Clínicas de São Sebastião, tendo por objeto a execução de serviços de saúde. Embora tenha conferido que a aplicação dos valores restou comprovada, a fiscalização apontou ocorrências de responsabilidade da concessora, o que deixou de apresentar a prestação de contas no prazo devido, que não relacionou o repasse em questão e que não previu na LOA e na LDO. Sendo a prestação de contas um ato exclusivo da entidade, não pode ela ser prejudicada com decisão desfavorável quando verificada a correta aplicação dos recursos, como ocorreu no presente processo. Assim, eu voto pela regularidade da prestação de contas do exercício 2008, sem prejuízo das recomendações constantes do voto. É como voto. Em discussão,
Em votação, aprovado. Item 102, em exame as contas apresentadas pela mesa da Câmara Municipal de Porangaba, relativas ao exercício de 2013. Conforme restou demonstrado no relatório disponibilizado, atendidos os requisitos legais, as falhas apontadas podem ser relevadas diante de sua natureza, das alegações da defesa e da documentação apresentada e da manifestação do Ministério Público de Contas. Por isso, eu voto pela regularidade das contas apresentadas pela mesa da Câmara Municipal de Porangaba relativas ao exercício 2013, sem prejuízo das recomendações constantes do voto. Em discussão, em votação, aprovado. Itens 103 e 104 em conjunto. Item 103, em exame as contas prestadas pela Prefeitura do município de Pitangueiras relativas ao exercício 2013. O item 104, as contas prestadas pela Prefeitura do município de Pratânia relativas ao exercício 2013 também. Contas em boa ordem, índices legais atendidos, instrução majoritariamente favorável. Voto pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas prestadas pelos municípios de Pitangueiras e Pratânia relativas ao exercício 2013. Em discussão, em votação, aprovado. Item 105, em exame agravo interposto por Ana Karen Dias de Almeida Andrade, à época prefeita de Cruzeiro, ante o despacho que lhe combinou pena de multa no valor correspondente a 300 UFESPs, em virtude da não adoção de providências quanto ao cumprimento da decisão que julgou irregular a prestação de contas da creche Dona Tita Novaes e condenou a responsável a devolver o importe de R$ 5.679,50 ao erário. A agravante contesta a aplicação de multa, alegando não ter sido pessoalmente notificada. Em preliminar, presentes os requisitos jurídicos da validade do recurso, dele conheço. Conhecido. No mérito, a jurisprudência desse tribunal está sedimentada no sentido de que a notificação efetuada via postal, regularmente entregue no endereço do Executivo Municipal e confirmada por recibo de volta, é considerada válida como notificação pessoal. Por esse motivo, voto pelo não provimento do agravo em exame. Está em discussão, em votação, aprovado. Item 106, em exame embargos de declaração oposto pela Prefeitura Municipal de Carapicuíba, em face do acórdão que emitiu parecer desfavorável à aprovação das contas relativas ao exercício de 2012. Fundamentando seu pedido, a embargante pondera que a decisão é contraditória, uma vez que no quadro inicial do relatório disponibilizado ficou registrado o índice de transferência ao Legislativo de 5,096%, enquanto que no voto proferido pelo eminente relator, tal índice ficou consignado como 4,98%. Em preliminar, presentes os requisitos de admissibilidade, eu conheço do apelo. Conhecido. No mérito, embora a questão suscitada tenha sido devidamente explicitada no voto proferido e não tenha sido motivo de rejeição das contas, para que não pairem quaisquer dúvidas sobre essa questão, eu dou provimento ao apelo para que seja publicado um novo parecer, desta feita com a inserção de tal índice, além das demais informações de estilo. É como voto. O que está em discussão, em votação, aprovado. Item 107. Em exame recurso ordinário interposto pelo senhor Rinaldo Benedito Timóteo Zanin, prefeito municipal de Canas, contra a sentença que julgou irregular a admissão por tempo determinado de uma professora de ensino fundamental, levada a efeito no município no exercício de 2010, após a realização de processo seletivo de provas. Ao responsável, hora recorrente, restou aplicada a multa no valor de 200 UFESPs. A sentença combatida acolheu as falhas apontadas no relatório da equipe de fiscalização e considerou restritivo o edital do certame porque os requisitos comprobatórios de qualificação profissional extrapolaram o previsto na Lei Municipal nº 12/2007, para a qual bastava a licenciatura plena específica ou curso normal de nível superior, e também porque o candidato deveria ter no mínimo 21 anos, sendo que a Lei Municipal prevê 18 anos. A assessoria técnica, com apoio de sua chefia, opina pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso. Em preliminar, recurso em termos, dele conheço. Conhecido. No mérito, observo que a professora especificada nos autos foi admitida por meio de processo seletivo de provas
e que o seu contrato foi firmado pelo período de abril a dezembro de 2010, respeitando o prazo permitido pela lei, e que sua contratação objetivou o atendimento de alunos com necessidades especiais. Ou seja, buscou a administração contratar professor bem preparado com capacidade de lidar com a diversidade e características específicas dos alunos, com vistas ao ensino qualitativo, privilegiando conteúdos teóricos e exigindo do docente uma sólida formação. Quanto à idade mínima de 21 anos, vê-se que dificilmente uma pessoa com idade inferior atingiria o nível de qualificação profissional exigido. Diante da especificidade do trabalho desenvolvido pela profissional contratada, e levando em conta as justificativas apresentadas pelo recorrente, que, a meu ver, mostram-se bastante plausíveis, eu voto pelo provimento do recurso, pelo registro do ato de admissão e pelo cancelamento da multa aplicada ao responsável. É como voto. Em discussão, em votação, aprovado. Item 108, eu retiro de pauta. Retirado de pauta o item 108. Em conjunto, itens 109 a 111. Ok. 109. Item 109. Os itens 109 a 111 cuidam todos de recursos ordinários, interpostos. O item 109 pela Prefeitura Municipal de Bauru, em face da sentença que julgou irregular o convênio, os termos de aditamento e a prestação de contas da Legião Mirim de Bauru, e determinou à concessora que se abstenha de repassar recursos à entidade, tendo como principal mácula a cobrança de taxa de administração de 35%. O item 110 foi interposto pelo ex-prefeito de Bálsamo contra a decisão que julgou irregulares e negou registro a atos de admissão de professores de educação básica por tempo determinado e aplicou multa de 200 UFESPs, permanecendo injustificada a comprovação da necessidade temporária de excepcional interesse público. E o item 111, interposto pela Prefeitura de Arapeí, contra a decisão que julgou irregular despesas com pagamento de material de construção, permanecendo não justificada a mencionada despesa pela deficiência do planejamento e o posterior fracionamento, em ofensa ao inciso 21 do artigo 37 da Constituição Federal. Relatórios integrais foram disponibilizados. A instrução dos recursos é pelo conhecimento e não provimento. Em preliminar, conheço dos recursos. Conhecido. No mérito, uma vez que as razões dos recorrentes não descaracterizaram as irregularidades apontadas nos autos, eu voto pelo não provimento dos recursos, mantendo-se na íntegra as decisões recorridas. Está em discussão, em votação, aprovado. Por fim, item 112. Em exame, recurso ordinário interposto por Alaíse Ida Campos Moraes Vasconcelos, ex-prefeita de Nova Campina, contra a sentença que julgou irregulares a tomada de preço do respectivo contrato relativo ao fornecimento de óleo diesel com a consequente aplicação de multa no valor equivalente a 500 UFESPs à autoridade responsável. A aludida decisão foi motivada principalmente em face das divergências entre os valores efetivamente pagos à contratada e o preço ajustado. Também apontou que a ilegal majoração fora promovida informalmente, sem a celebração de termo aditivo e da apresentação de justificativas e pareceres técnicos. SDG propugnou pelo provimento parcial. Em preliminar, conheço do recurso. Conhecido. No mérito, como bem ponderou o SDG, não foram apontadas falhas específicas relacionadas à licitação e ao contrato na decisão que condenou a matéria, mas somente a vícios inerentes aos preços praticados durante a execução. Todavia, o apelo carece de justificativas que amparem tanto o aumento descrito no julgamento em primeiro grau, assim como a falta de formalização de aditamento, fator que impossibilita a reversão total do julgado recorrido, especialmente no que se refere à multa impingida. Porém, atento ao porte da licitação e do município, compreendo possível rever a sua dosimetria, moldando a um patamar mais favorável. Ante o exposto, eu voto pelo provimento parcial do apelo, a fim de considerar regulares a licitação e o contrato, mas propondo a manutenção da sanção pecuniária imposta em valor reduzido, equivalente a 160 UFESPs, por se mostrar como medida mais coerente. É como voto. Em discussão, em votação, aprovado. Esgotada a pauta, concedo a palavra a quem dela queira fazer uso.
Consulto a doutora Renata Sestari sobre eventual interesse recursal em qualquer dos processos apreciados. Não, Excelência. Não havendo interesse do Ministério Público de Contas, agradeço a presença de todos e declaro a sessão encerrada.